Bom dia, meus irmãos. Deus os abençoe. Mais uma vez, privilégio, prazer estar com os irmãos, expondo a palavra do Senhor, né? E hoje a gente vai expor um salmo, né? Salmo 42. Mas antes queria falar que a gente tem conhecido um pouco mais, na verdade eu tenho conhecido um pouco mais a questão dos salmos com duas práticas que nós temos feito, né? Uma é uma prática no seminário chamado Lectio Divinos, que nós passamos a meditar em alguns salmos, né? Na verdade, em todos os salmos, fazendo isso salmo a salmo, e eu tenho visto quão importante é que nós não somente estudemos os salmos, mas também paremos para poder meditar acerca das verdades, né, que a palavra do Senhor nos tem a dizer. E os salmos são muito importantes nessa questão, né? Não somente dos cânticos, como também nós já fizemos aqui hoje, mas das orações, né? Orarmos os salmos. Isso molda o nosso vocabulário, molda o nosso modo de pensar a palavra de Deus. As nossas petições, as nossas súplicas passam a ser moldadas a partir da própria palavra. O interessante é que quando alguém canta um salmo ou ora um salmo, é certo de que Deus vai ouvir e é certo de que nós estamos cantando a coisa certa, né? Porque o salmo é inspirado, então ninguém pode falar assim que você está cantando a música errada, ou está cantando heresia, ou está orando coisas que não agradam a Deus, né? Além do senso de pertencimento, né? Porque esses salmos foram não somente cantados, mas orados por crentes de diversas épocas, né? Então acho que são coisas importantes, muito frisadas pela Reforma Protestante, principalmente por Calvino, que nós precisamos ter em mente. Então a gente vai ler o Salmo 42, cujo título inspirado é Ao Mestre de Canto, Salmo Didático dos Filhos de Coré. Diz assim: Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatido dentro de mim a minha alma, lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão e no monte Hermon e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas passam sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo, o teu Deus, onde está? Por que estás abatida, ó minha alma, por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, diante da Sua palavra, da Tua sagrada Escritura, nós confessamos, ó Deus, as nossas limitações, o nosso pecado e a nossa falta de condição, ó Deus, em compreendê-la por nós mesmos. E diante disso, ó Pai, de nós sermos seres insuficientes e pecadores, nós clamamos o poder do Teu Espírito Santo, aquele quem revela a Tua vontade a nós, e não somente isso, mas molda o nosso coração em conformidade, ó Pai, com a Tua palavra. Que a Sua palavra possa produzir frutos, ó Deus, em nós, que a Sua palavra possa nos transformar à imagem de Cristo Jesus, de modo que venhamos, ó Deus, testemunhar do Teu Evangelho, não somente para os de dentro, os nossos irmãos, mas também para aqueles povos perdidos, ó Pai, que eles possam olhar a nós e ver que há um Deus que governa este mundo, que há um Deus que nos ama, que há um Deus, ó Deus, que
que faz, ó Pai, segundo a sua vontade, mas também molda, Senhor Deus, o nosso coração, a ponto que venhamos ter prazer e nos deleitar somente em Ti. Muito obrigado por esse dia, pela oportunidade de ouvir a sua palavra, de estar em comunhão com nossos irmãos. Se isso se isso acontece, é somente pela sua graça e sua misericórdia abundante sobre nós. Oramos assim, no nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Salmo 42 é um salmo muito conhecido, que dá início ao segundo compilado, dos livros dos Salmos. A gente bem sabe que o livro dos Salmos é dividido em 5 livros. Inclusive tem uma boa alusão à própria lei de Deus, os 5 primeiros livros da Bíblia, um mini Pentateuco, E aqui o Salmo 42 ele inicia justamente esse segundo compêndio, segundo compilado. Isso é interessante porque esse salmo, Calvino ele costumava dizer que os salmos eles expressam a anatomia da alma, ou seja, toda a ideia que o ser humano pode pensar e ter como necessidade e também expressar diante de uma comunidade, diante também de Deus, todas as nossas petições, os nossos sofrimentos, os nossos sentimentos, os nossos lamentos, os salmos eles evidenciam isso. Isso é interessante porque nesse salmo fica muito latente, fica muito presente a ideia do salmista de se derramar diante de Deus e expressar realmente os seus sentimentos, aquilo que o perturbava, mas aquilo que também lhe dava como esperança, Então, se Calvino estiver certo, realmente esse salmo aqui, eu acho que ele estava certo, é o que mais evidencia isso, a questão do salmo como a expressão do ser humano diante de Deus, de todos os dilemas que permeiam a nossa vida, Isso é muito importante dentro desse conceito que os salmos expressam. E isso é interessante também no ponto de vista que um dos maiores dilemas que o ser humano pode experimentar é o dilema entre a fé e a razão. Matthew Henry vai dizer que nesse salmo há um diálogo constante onde a racionalidade questiona a fé, como se houvesse aqui um grande debate onde a racionalidade colocasse a fé contra a parede, Isso fica muito claro quando nós lemos de forma ampla aqui em geral os salmos, mas quando a gente vai destrinchar um pouco mais as suas partes, no primeiro verso e no segundo verso, a gente já vê que a fé inicia com desejos santos diante de Deus e desejo de estar em comunhão com Deus vivo. Logo após isso, no verso 3 e 4, a racionalidade, esse dilema, reclama da escuridão e da nebulosidade da situação presente, que é agravada justamente pela lembrança das alegrias passadas. No versículo 5, a fé responde, silenciando as queixas com a certeza de um bom resultado no fim de tudo. Nos versos 6 e 7, a racionalidade volta à ação novamente e renova suas queixas acerca da escuridão e do estado de melancolia presente. Já no verso 8, a fé dá a resposta e eleva o ânimo, independentemente de qualquer coisa, com a esperança de que tudo voltará ao normal, de que o dia raiará. E nos versos 9 e 10, a racionalidade volta e repete as suas lamentações, as suas reclamações e as suas indagações. No verso 11, no final do capítulo, no final desse salmo, a fé vai dar o ultimato final, a palavra final. E no silenciar dessas queixas, das queixas da racionalidade, e apesar de quase assumir o mesmo tom da última, expresso bem no versículo 5, uma repetição do versículo 5, ela agora vai assumir o comando e dizer e fazer justamente esse nascer do dia, um novo dia, através dessa resposta final da fé. Isso realmente é interessante porque existem momentos na nossa vida, na vida de um cristão, que realmente parecem ser momentos sombrios, momentos de escuridão profunda, momentos em que nós olhamos o contexto da nossa vida e parece que Deus nos abandonou. Parece que nós estamos vivendo a parte dos caminhos do Senhor. Parece que nós perdemos o sentimento e direção da vida. Parece que a gente passa a andar cabisbaixos e não há um Deus diante de nós que está governando a nossa vida. Muitos cristãos sinceros passam por esses momentos sombrios e de escuridão. Alguns passam até a querer dar fim à sua própria vida.
Existem muitas pessoas que, diante do momento ruim, diante dessa escuridão, passam a indagar o próprio Deus, passam a andar cabisbaixos, deprimidos. Inúmeros são essas circunstâncias que podem levar uma pessoa, e até mesmo um cristão verdadeiro, a passar por condições como essa. No entanto, nesse caso específico, no Salmo 42, nós vemos o salmista, né? É interessante que aqui alguns teólogos vão atribuir a autoria aos filhos de Coré, né? Porém, Calvino e outros teólogos vão atribuir a Davi. E o título aqui, ao invés de ser dos filhos de Coré, seria para os filhos de Coré, porque na tradução no hebraico dá esse sentido. E se fosse relacionado a Davi, seria muito oportuno dizer que foi na ocasião em que ele estava fugindo de Saul por um bom tempo e ele ficou ausente, recluso do culto ao Senhor. O que eu quero mostrar com isso? Que todo esse dilema que o salmista apresenta, que todo esse anseio, toda essa sede de Deus e essa vida que ele estava vivendo aqui, sendo contestada pela sua própria razão, não era em decorrência de um mal na sua vida particular, ou talvez numa condição financeira, ou numa questão que poderia ser uma morte de um familiar. Não. A questão que permeia esse salmo, o dilema da alma do salmista está em ele não poder estar presente no culto solene ao Senhor. Esse é o ponto central desse salmo. A questão principal, ele não estava passando por crise financeira, perda de um parente querido, uma grave problema familiar, ou um problema na sua área psicológica, nada disso. A questão aqui é que ele passava por uma restrição e não está presente no culto ao Senhor, no sábado do Senhor. E isso lhe causava grande dor e sofrimento, como a gente viu aqui. E quando a gente vai para o texto, nos versículos 1 e 2, isso fica muito claro. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? É interessante que o salmista vai usar aqui, para mostrar essa sede por Deus, essa necessidade do Deus vivo, a figura de um animal, a figura aqui da corça, né, da família do cervo, do veado, um animal muito típico de locais desérticos. Isso vai ilustrar o quanto ele sentia a necessidade de estar na presença de Deus em um culto solene. A gente já falou que a corça é um animal do deserto. É interessante, para quem conhece esse animal, quem vê muito Animal Planet, eu confesso que não é a minha especialidade, eu prefiro os canais de esportes, vai ver que o cervo ou a corça não possui uma gordura corporal para mantê-la viva por longos períodos sem água. Para a corça, a água é uma questão simplesmente de vida ou de morte, né? E ela vai possuir justamente um olfato muito apurado que vai lhe possibilitar sentir cheiro de água por quilômetros de distância. Ela vai sentir a presença dessa água e sentindo essa presença de água, vai até essa fonte de água para justamente se deleitar nela e também nutrir o seu corpo e fazer com que o seu corpo possa viver de modo perene. E ela tem uma sede incessante. Isso é interessante porque muitos animais sentem sede quando simplesmente depois de uma caça, né, ou depois de correr muito, vai sentir uma sede. A corça não. Ela já tem essa sede característica do seu biotipo, né? Isso, ela vai buscar encontrar uma água pura. Ela não vai em qualquer local para poder se saciar, ou para poder saciar o seu desejo. Ela busca essa água em fontes seguras e busca com muita euforia e desespero por essas águas, de busca de forma incessante, haja visto que isso vai depender a sua vida, né? Quando o salmista fala que a corça, assim como a corça suspira, né, a sede dele pelas águas, por que a corça suspira, por exemplo, pelas águas? Para a corça, a sua sede é muito mais forte que a fome, é muito mais latente que a própria fome. A gente já falou que ela não bebe água em qualquer lugar, ela vai até as montanhas para beber água pura, né? E a figura da água aqui também é importante.
Porque além de ser um elemento essencial para a corça, a água também é um elemento essencial para nós seres humanos. Vocês sabem muito bem que a maior parte do ser humano é composta de água, e assim como ela é necessidade para a corça, é muita necessidade para nós também. O pessoal que é militar aí e faz curso de acampamento, enfim, curso de selva, sabe muito bem que, não é o meu caso, sabe muito bem que você consegue ficar muito tempo sem comer, talvez uma semana, enfim, dependendo da pessoa, porém sem água, duvido que alguém consiga ficar mais de 48 horas ou talvez menos que isso, né? A água é um elemento essencial para a vida, não somente desse animal que expressa essa necessidade latente, mas para nós seres humanos, né? Isso vai mostrar justamente que o salmista sentia a necessidade de algo essencial para a sua vida. Não era algo supérfluo, não era algo periférico, não era algo que ele poderia deixar de ter ou não. Era algo que era essencial para a sua vida. E mais uma vez, naquilo que é fundamental, o salmista se baseia porque ele estava diante de Deus. E a gente leu aqui no livro de Reis, né, 1 de Reis, capítulo 8, que o salmista ou qualquer hebreu poderia, por exemplo, mesmo na ausência do culto solene, se virar para o templo, ou então para a posição que estava o templo, ou para a terra, né, de Israel, caso estivesse em exílio, e orar a Deus, que Deus iria atender esses pedidos. No entanto, o salmista aqui, mesmo diante dessas possibilidades, em um estado como se fosse de exílio, seja ele por estar fugindo de uma perseguição ou do próprio Saul, no caso de Davi, ou em outra circunstância, ele poderia fazer isso, voltar-se para o monte de Sião e fazer suas orações. Mas a consciência que ele tinha que Deus estava presente na Assembleia Solene dos Santos de forma distinta é muito latente, é muito visível aqui. A sua aflição, as suas aflições estavam justamente presentes no fato de ele não poder estar reunido com seus irmãos no dia do Senhor, no sábado do Senhor, oferecendo sacrifícios e oferecendo pelo perdão dos seus pecados, ouvindo a exposição da palavra, da Torá, dos profetas, estando em comunhão com seus irmãos. Ele não poderia fazer isso, nem muito menos, a gente viu nos versículos à frente, em poder ir com seus irmãos até Jerusalém para prestar culto ao Senhor. Ele não poderia fazer isso, e isso lhe consumia os ossos, lhe afligia a alma, um senso totalmente distinto. Por mais que ele pudesse fazer orações, por mais que ele pudesse se voltar à terra de Israel, por mais que e Deus iria ouvir, a promessa era essa, né? A gente leu aqui em 1 de Reis, capítulo 8, mas não era a mesma coisa do que estar presente na Assembleia Solene. Isso mostra para nós o quanto que muitas coisas que nós valorizamos como essenciais, né, nada mais são do que ídolos em nossos corações. Não são realmente águas para nós, né? Não é aquilo que nos faz viver verdadeiramente. E muitas vezes a gente, como seres humanos que nós somos, buscamos preencher esse vazio existente no nosso coração, que somente o Deus vivo pode preencher, com coisas que jamais preencherão o todo do nosso coração, porque verdadeiramente a nossa necessidade é do Deus vivo. A nossa necessidade, a nossa satisfação e o nosso prazer deverá estar justamente no Deus infinito. Nós fomos feitos para Ele e só encontraremos sentido na nossa vida quando nele nós estivermos, né? E quando nós buscamos preencher a nossa vida com coisas que não são águas verdadeiramente, passamos a colocar coisas que são perenes, coisas que são passageiras, coisas que são supérfluas, coisas que são até boas em si mesmas, mas não preencherão o nosso coração da maneira que Deus preenche, o Deus infinito preenche. É aquela velha fala, né, mas que elucida muito bem essa questão, que no nosso coração possui um vazio do tamanho de Deus, e somente Deus pode preencher esse vazio, porque somente o Deus infinito pode preencher um vazio infinito que o nosso coração possui. E isso fica muito claro para nós, né? No versículo 3,
quando o salmista fala das suas lágrimas, né? As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente, o teu Deus onde está, né? E aqui ele mostra a figura do seu choro, né? O sofrimento e a tristeza dele era tão grande que parecia que ele tinha passado por uma privação alimentar muito grande, né? Isso é muito comum com pessoas que passam por momentos de tristezas profundas, depressão. Você olha para aquela pessoa e aquela pessoa está em depressão, essa pessoa para de comer simplesmente e fica muito magra. Você olha para essa pessoa, nem reconhece, parece que ela está muito debilitada, parece que ela está muito afligida e ela passa a ficar somente em pele e osso, ou seja, você olha para ela e você não reconhece, você não a vê como antes, porque ela passa por uma privação alimentar muito grande. Ele fala que o que tinha sido o seu alimento justamente eram as suas lágrimas, era o seu choro, era o seu sofrimento, era a sua tristeza, era a sua sede que naquele momento não estava sendo suprida, né? E além disso, pergunta-se a ele, onde está o seu Deus diante dessa circunstância? Além da privação do culto público, além do fato dele não poder prestar culto ao Senhor e não poder oferecer sacrifícios em prol dos seus pecados, não poder estar em comunhão e não poder ir com a sua família para o culto solene do Senhor, o salmista enfrentava zombaria por parte dos seus inimigos, né? Não bastasse todo esse contexto da adoração comunitária, a sua fé estava sendo vista como falsa. O seu Deus estava sendo visto como falso. O seu Deus estava sendo visto como fraco, como impotente, que não tinha poder para poder reverter aquela situação. E esse dilema não é um dilema diferente dos dilemas atuais. Os dilemas atuais é, se Deus é bom, você não deveria estar passando por privações. Se Deus é bom, você não deveria estar sofrendo. Se Deus é bom, isso não poderia estar acontecendo com você. Em algumas pseudos igrejas, né, algumas falsas igrejas, o Marcos até tem um nome para isso, esqueci qual o nome que você dá agora para... Falsa igreja mesmo, né, que você dá, né? Herética, enfim. As placas que são estendidas na frente pare de sofrer, como se o convite a ser crente fosse um convite a uma vida plena aqui nessa terra, né? Isso é falácia, isso é falso evangelho, isso é outro evangelho que não o evangelho do nosso Senhor Jesus. Medir as bênçãos do Senhor, o agir de Deus, mediante as nossas circunstâncias, é olhar para outro Deus que não o Deus das Escrituras. Porque quando nós olhamos, por exemplo, para os apóstolos, nós não vemos isso. Quando nós olhamos para o nosso Senhor Jesus, nós não vemos isso. Quando nós olhamos para os pais da igreja, nós não vemos isso. Quando nós olhamos para os cristãos na história da igreja, nós também não vemos isso. Quando nós olhamos para os cristãos hoje, né, não somente aqui no Brasil sendo perseguidos de forma ideológica, mas no Oriente Médio sendo perseguidos até a morte, nós não vemos isso. Será que Deus não está presente na vida deles também? Assim como poderá não estar presente na nossa, porque algumas circunstâncias não estão indo de acordo com o nosso desejo? A questão não é essa, a questão é que, imagina se a gente, por exemplo, olhasse para Jó e me disse isso, né? Falasse, Deus... E não tem como falar mal de Jó, né? Porque Deus mesmo falou que era servo bom, justo e fiel. Se você olhar para Jó e falar que ele estava em pecado, está em contra o próprio Deus, né? Porque Deus falou que ele é servo bom, justo e fiel. Embora, sim, né? Deus tenha o seu modo de agir, e muitas vezes ele usa o mal, o sofrimento, para que a sua vontade, os seus desígnios sejam realizados. Eu vou falar mais uma vez, Deus tem o seu modo de agir, e muitas vezes ele vai usar o mal, o sofrimento, para que a sua vontade, os seus desígnios sejam realizados, né? E um grande exemplo disso, para você que pode ficar confuso com essa afirmação, é a própria cruz de Cristo. Não há nenhum mal maior do que um inocente, do que o próprio Deus vir a este mundo se humilhar e, além disso, sofrer uma morte vexatória na cruz, no seu lugar. Existe algum mal maior que esse, de tamanho infinito, de tamanho perfeito? Porém, esse mal Deus usou para que nós hoje pudéssemos ter vida eterna em Cristo Jesus. Com certeza o seu maior bem é a salvação que Cristo
garantiu através da sua morte. Deus transforma aquilo que é mal aos nossos olhos em bem. Isso é algo inexplicável, isso é um paradoxo, isso é algo que a gente jamais vai conseguir identificar com a nossa razão simplesmente, mas olhando para quem Deus é, olhando para o seu agir, olhando para aquilo que Ele faz, Ele transforma mal em bem. Deus usa, por exemplo, o sofrimento muitas vezes para que nós não nos esqueçamos das suas misericórdias. Imagine se nós vivêssemos apenas em tempos felizes, abastados, tendo tudo que nós sempre sonhamos. É por isso que C.S. Lewis fala que o sofrimento é o megafone de Deus, né? É Deus clamando, é Deus falando alto, gritando a sua presença, estampando o seu agir. Muitas vezes, quando nós estamos sofrendo, é que nós nos lembramos das misericórdias de Deus e da sua graça. Foi assim com o salmista e não é diferente conosco, né? São noites sombrias que Deus nos faz lembrar o quão doce é receber o seu consolo, receber a sua graça. E no versículo 4, o salmista vai continuar falando daquilo que ele se lembrava, né? Lembro-me dessas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo, e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa, né? Essa lembrança agora dele estar na presença de Deus, né, no culto público, e como ele fazia isso, né, chamadas romarias, que era a saída das tribos, né, de Israel em direção a Jerusalém para poder prestar culto ao Senhor. Isso era feito em famílias, né, em clãs, ou através de tribos, ou nas suas tribos, ou em clãs menores. Isso era feito, todas essas famílias iam em romaria, né, até Jerusalém, para poder prestar culto ao Senhor, até o monte do Senhor, para poder prestar culto ao Senhor. E é por isso que nós lemos aqui, nós cantamos, na verdade, né, o Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, e nós não temos essa compreensão, quando nós lemos, por exemplo, os salmos de romagem, que são esses salmos que eram cantados nesse trajeto, mostra muito bem a alegria que era em estar na casa do Senhor e prestar culto ao Senhor no dia do Senhor. E essa lembrança gerava nele uma ansiedade e uma expectativa por estar na casa de Deus, haja vista a privação que ele estava passando. Isso mostra para nós, por exemplo, que embora a figura do templo, né, tipificava a presença de Deus que foi cumprida em Cristo, mesmo Deus nunca tendo habitado em construções feitas por mãos humanas, a gente leu aqui também hoje na oração aqui de Salomão em dedicação ao templo, né? Hoje nós temos a plena convicção, e olhando de forma retrospectiva para aquilo que foi feito, temos a convicção de que o Senhor habita em nossos corações, que é o templo do Espírito Santo. No entanto, isso, por exemplo, não quer dizer que Deus não haja de forma especial na reunião dos santos no dia do Senhor. Quando nós reunimos para culto, devemos ter a plena convicção de que do Senhor estamos recebendo o alimento dele e tendo a possibilidade, não somente a possibilidade, mas a certeza de que nós estamos sendo alimentados e tendo prazer nele. Isso acontece de forma distinta no culto do Senhor, no culto ao Senhor, no dia do Senhor. Embora sim nós sejamos o templo do Espírito Santo, embora sim a habitação do Espírito Santo no nosso coração, sim, mas de forma especial o Senhor está presente na Assembleia solene, e é por isso que o salmista tem essa percepção quando ele olhava para a sua vida no passado e o quanto ele se alegrava por estar na presença de Deus. Isso gerava nele expectativas e ansiedade. E a partir do versículo 5 vai começar agora o dilema do salmista contra o salmista, ele contra ele mesmo, a sua fé contra a sua razão. E ele vai falar assim no versículo 5, começar a conversar consigo mesmo. Porque está abatida, ó minha alma, porque te perturba dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Essa luta interna passa a habitar agora no salmista, né? E essa luta é a luta para a qual todos nós somos chamados a lutar. Essa luta que está presente no nosso coração, da carne versus o espírito, né? Em que nós precisamos lutar o tempo todo, e muitas vezes
precisaremos convencer a nós mesmos de que o caminho do Senhor é não somente o melhor caminho, quanto é o único caminho para a vida eterna. Calvino vai dizer que, no que concerne ao exercício da fé, o salmista confiava nas promessas de Deus, sendo armado com o espírito de invencível energia, pondo-se em oposição às emoções de sua carne, restringindo-as e subjugando-as, e ao mesmo tempo repreendia o seu próprio coração de covardia e imbecilidade. É como se ele estivesse lutando contra si mesmo. Aquele que era movido pelo Espírito, lutando contra o imbecil. Aquele que era movido pelo Espírito, pelo Senhor Deus, lutando contra o seu próprio coração corrupto e covarde. E essa batalha é a batalha do nosso coração o tempo todo. Essa batalha é a batalha que nós cristãos somos chamados a batalhar, com as armas que o Senhor nos disponibilizou, com a leitura da Sagrada Escritura, com a vida diante de Deus, com a devocional diante de Deus e com a reunião dos santos. Sem isso é impossível que nós tenhamos os melhores argumentos para convencer a nós mesmos, para convencer a nossa mente caída, o nosso corpo caído, de que estar na casa de Deus é o único caminho para que nós nos fortaleçamos no Senhor. Essa é a realidade do nosso coração. Não é porque nós somos cristãos, Marcos falou aqui também, que é muito citado pelo nosso pastor, que nós não iremos pecar. A marca de um cristão é um arrependimento verdadeiro, um arrependimento contínuo. A maior prova que nós nos arrependemos é que nós continuamos a nos arrepender. Não é porque nós somos cristãos que não podemos passar por um momento de dúvida, de receios, de tristezas. Não. E essa é a luta, por exemplo, que Paulo narra em Gálatas 5,17, né? Todo ser humano precisa travar essa batalha contra a carne, contra a sua mente caída. E no caso dos seus inimigos, dos salmistas, dos seus inimigos que ele precisava vencer aqui, eram dois, basicamente: o desânimo e a ansiedade diante da necessidade de estar na casa de Deus. E diante da adversidade, assim como o salmista, nós tendemos a entregar os pontos e desistir de lutar. E às vezes nós precisamos lutar com o pecado e olharmos para nós mesmos, de modo a não focarmos em nós, como nós somos falhos, como nós acabamos caindo no pecado da inconstância, mas precisamos olhar para o Senhor. E a opção sempre é, diante disso, quando nós focamos em nós mesmos, quando nós olhamos para o nosso pecado, para a nossa mente caída, a opção primeira, e onde muita gente toma essa opção, é desistir. E muitas são aquelas que ficam pelo caminho. Você conhece muita gente que ficou pelo caminho. Você sabe quantas vezes você quis ficar pelo caminho. Você sabe o quanto que a sua alma, a sua mente faz com que você e eu queira focar nas coisas deste mundo, de modo a prender os nossos pés aqui e acharmos que a solução é ficar por aqui mesmo, né? E é por isso que nós não temos uma vida talvez tão tranquilinha aqui, né? Porque seria tão bom ficar aqui. Tem gente que fala assim: Jesus vai vir aí daqui a um mês, 2 meses, poxa, podia demorar um pouquinho mais, tem alguns planos aqui, algumas coisas para fazer, né? Tem que casar, tem que fazer outra coisa, tem que fazer isso aqui, tem que fazer aquilo outro, né? E não entende que, na verdade, a nossa esperança não está nessa terra, mas está no porvir. Embora sim precisamos viver essa vida diante de Deus e focar em Deus nessa vida e fazer todas as coisas para a glória de Deus, mas Paulo fala que aqueles que têm Cristo somente para esta vida é o mais miserável deste mundo, né? E diante disso, diante de querer abandonar o barco, tendemos a ficar ansiosos, né? Isso é uma clara mostra da nossa falta de confiança em Deus, né? A gente passa, através da ansiedade, a querer justamente tomar a frente de Deus, tomar a frente daquilo que nós achamos que está errado e queremos resolver os conflitos da nossa vida por nós mesmos. E a Bíblia é muito clara quanto ao andarmos ansiosos, né?
Filipenses 4:6, não andei ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graça, apresente os seus pedidos a Deus. Mateus 6, de 25 a 34, por isso vos digo, não andei ansiosos pela vossa vida, quanto que a vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo. E olha que ele está falando aqui de coisas essenciais, né? Vestimentos e comida. Aí ele fala, observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem ajuntam no celeiro. Ou seja, se coisas básicas para a nossa vida, como o sustento, não podem tirar a nossa ansiedade, quem dirá coisas supérfluas. E nós, a cada dia, andamos mais preocupados com aquilo que há de vir. E não entregamos a nossa vida para Deus. É assim que os homens vivem. É assim que as pessoas vivem. E quando o Senhor fala, não vos inquieteis, né, dizendo o que comeremos, o que beberemos, né, com o que nos vestiremos, porque essa fala é dos gentios, né, os gentios que se preocupam com essas coisas, ou seja, aqueles que não têm o Senhor. Porque quem tem o Senhor sabe muito bem que toda a nossa vida é responsabilidade dele, é ele quem cuida. Dessa forma, os inimigos do salmista, com a ansiedade e a questão do desânimo, precisam ser vencidos em Deus, no Deus vivo. A solução, o remédio para a ansiedade e para o desânimo não é simplesmente ir a psicólogos, não é simplesmente tomar remédios, não. O remédio para a ansiedade e para o desânimo está descrito pelo salmista: espera em Deus. Por que ele fala isso? Porque Deus é o único que pode nos dar a confiança necessária e o estímulo necessário para prosseguirmos nessa caminhada, não fazer-nos desistir. Se o nosso coração não estiver nele, nele somente, ficaremos pelo caminho. É certo isso. Não teremos base suficiente, não teremos estímulo suficiente, não teremos força suficiente para prosseguir. É impossível. Impossível viver uma vida nesta terra, diante de todas as circunstâncias que nos permeiam, se nossa mente não estiver em Cristo, em Deus, na Santa Trindade, ficaremos pelo caminho. E é por isso que ele fala que o resultado daquele que coloca a mente no Senhor é que nós nos encheremos da certeza de que Ele está trabalhando e não parou um momento sequer. Por isso que a palavra do Senhor diz que o Senhor trabalha em prol daqueles que nele esperam. A despeito de dificuldades, de problemas, Deus está trabalhando sempre. O resultado disso é que Ele enche o nosso coração de certeza, por mais que nós não compreendamos da maneira mais correta. A nossa fé, nosso coração está cheio de que Deus está presente na nossa vida e cuidando da nossa vida, de forma que o salmista pode afirmar convictamente de que ele ainda o louvará. Ou seja, ele tem a plena certeza que a privação da ausência ao culto vai passar e tão logo ele estará na presença de Deus. E no versículo 6 ele usa uma figura interessante, que é do Monte Hermon, quando ele fala assim: sinto abatida dentro de mim a minha alma, lembro-te, portanto, de ti, e no Monte Hermon e no outeiro de Mizar. Para quem sabe um pouquinho de geografia de Israel, sabe que o Monte Hermon fica no extremo norte de Israel, fazendo divisa já com o Líbano e com a Síria, ou seja, com povos pagãos. E para quem sabe também um pouquinho de Israel, sabe que Jerusalém está bem ao sul, né? no outro azimute, né? No outro ponto, na outra ponta. Ele estava muito distante da onde era a presença do Senhor. E essa comparação aqui, até a ideia do Monte Hermon, ela não é citada por acaso, porque embora esse monte fosse grande, fosse grandioso, dos seus picos era coberto de gelo, né, de neve, e dali nasce o próprio Rio Jordão, um dos maiores rios da história bíblica. Mas esse monte não pode ser comparado a um pequeno monte cujo templo do Senhor está erguido sobre, que é o Monte de Sião. É interessante essa linguagem que está contida aqui no Salmo, né? Ou seja, mesmo ele estando distante, na divisa com nações pagãs, ele se lembrava da presença de Deus naquele monte pequeno
e comparava ele com aquele Monte Hermon que ele estava diante dele, grandioso, e nada disso poderia estar à altura da presença de Deus diante do monte do Senhor, né? Diante do templo do Senhor. No versículo 7, ele vai falar: um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim, né? Para quem não sabe, a nossa área aqui, ela usa o termo catadupas, né? Que nada mais é do que cachoeiras, que grandes correntes de água, né? E aqui é uma figura interessante para ilustrar esse verso, para quem já morou em terra, em áreas de rios, né? É enxergar como aquelas cheias, né? Como é que é o nome? Tromba d'água, né? Então aqui a figura é justamente uma figura de uma tromba d'água. Para quem já viu essas trombas d'água, sabe muito bem que não dá para ficar na cachoeira quando começa barulho de pedra batendo. Uma vez eu estava num retiro em Santo Aleixo e tinha uma ponte assim, né? E da ponte até a cachoeira era uma distância bem considerável. Acho que umas duas vezes a altura dessa igreja. E a gente começou a ouvir um barulho, e tinha um pessoal na cachoeira e falou assim: ó, sai porque está acontecendo uma coisa diferente. E o pessoal subiu a ponte lá e ficou na ponte olhando. Não foi nem um minuto e meio, já veio aquelas águas assim descendo, trazendo um monte de pedra, um monte de coisa, árvore, trazendo galho, trazendo um monte de coisa, e a água subiu de forma a passar a ponte que nós estávamos. Para quem conhece tromba d'água, sabe que não dá para ficar debaixo ou na cachoeira quando a tromba d'água vem. E a ideia que o salmista está mostrando aqui é que ele estava numa tromba d'água e as águas inundavam ele, levava um abismo, chamava um outro abismo, e o fragor, né, ou seja, o barulho daquelas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagas passavam sobre ele. Ou seja, ele não conseguiria ir até a superfície por si mesmo. Impossível. Trazer ar, ir até a superfície para poder respirar, ou escapar dessas catadupas. Impossível isso. Ele não conseguiria se erguer. Ele estava mergulhando em um poço sem fim. Isso acontece com todos aqueles, por exemplo, que olham para si e esquecem de voltar-se para Deus em momentos de tristeza. Porque quando nós olhamos para nós mesmos nesses momentos, é um abismo chamando outro abismo. É uma cachoeira chamando outra cachoeira. E quando a gente vai achar que vai levantar, toma uma pedrada na cabeça. Não se lembram que somente em Cristo, somente Cristo pode nos fazer submergir dessas águas. Pode nos fazer levantar, porque sem Ele jamais teremos força suficiente para voltarmos por nós mesmos. Isso acontece com muita gente, por exemplo, olhando o contexto do salmista e diante da pandemia, né, que afetou muitas igrejas, onde os pastores começaram a trabalhar com culto online, igreja vazia, fechada, mínimo de pessoas. Tem uma igreja do amigo que faz até revezamento, domingo sim, tem domingo que é do Senhor, outro domingo é do irmão, que ele não precisa de ir, é revezamento. Agora que está na Olimpíada, né, parece ter o revezamento, cara, domingo passado já veio, então esse domingo você não pode vir não. Então tem muita gente trabalhando assim, né? E agora as pessoas estão se vendo diante disso, os pastores estão se vendo diante disso desesperados, porque as pessoas sumiram da igreja, não vão voltar, por si mesmos não irão voltar, não tem como. Deixar o desânimo e a ansiedade tomar conta. Por si só, jamais terão condições de retornar à casa de Deus. Isso é muito frequente no meio de nós, né? Você vê aquela pessoa que para de ir à igreja, para de frequentar a igreja, e daqui a pouco ela sumiu. Porque, mais uma vez, o culto solene não é um encontro onde eu vou lá assistir um rapaz falando, um careca falando lá na frente. Não é isso não, gente. A presença de Deus está aqui, nós somos alimentados pelo Senhor. Se nós não somos alimentados, se disso não depende a nossa vida, muitas vezes
Quando nós abandonamos essa reunião solene onde o Senhor está, nós não teremos força para continuar, e a pessoa some, 1, 2, 3, 4, 5, depois não atende mais telefone, não fala mais e não tem mais força para voltar. É assim que acontece, que tem acontecido, as igrejas cada vez mais vazias por causa disso. Ficamos fracos, um abismo chama outro abismo, cachoeira chama outra cachoeira, pedra vem batendo por si na cabeça e você não consegue voltar por si mesmo. Não tem como isso. E o versículo 8, ele vai falar: contudo o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, que é a fé falando, né? Quando me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico. E a despeito daquele sofrimento, das catadupas, das pedras, das trombas d'água, ele conseguia experimentar ainda a presença de Deus e o cuidado de Deus, né? É no sofrimento que o salmista pode vivenciar as próprias misericórdias do Senhor. É no sofrimento que ele pode se lembrar da graça infinita de Deus. É no sofrimento que ele pode se lembrar que ele não tem mérito algum em conquistar o favor de Deus. É no sofrimento que ele pode lembrar o quão delicioso e agradável é estar diante de Deus e diante do Senhor juntamente com os seus irmãos. Deus, ele pode evidenciar, ele pode ver no futuro o louvor nos seus lábios, fruto da salvação e do cuidado de Deus sobre a sua vida. E por fim, a alegria da comunhão em se relacionar, por exemplo, com Deus através das orações. Quem não tem uma vida com Deus, a primeira coisa que mostra isso, a primeira coisa que evidencia isso é a falta de buscar a Deus em orações. É interessante que muita gente procura aquele momento, negócio de emoção, né? O cara quer, para orar, ele quer a condição perfeita, o sentimento perfeito, que eu preciso, um quarto perfeito, monta um clima perfeito, e o seu coração tem que estar totalmente voltado. Se nós orássemos a Deus somente quando nós tivéssemos vontade, sabe quando nós oraríamos? Nunca. Nunca. São em momentos de sofrimento, tristeza profunda e abismo profundo que nós precisamos ainda mais de voltar para Deus, mesmo quando a nossa alma não quer fazer isso, mesmo quando o nosso coração não quer fazer isso, e mesmo quando a nossa mente não quer fazer isso. É aí que nós precisamos realmente. Parece que não tem outra pessoa do outro lado falando, ouvindo, parece que não tem ninguém, parece que você é um esquizofrênico que está falando ali para ninguém. Mas a certeza, ela não é garantida pelo aquilo que eu penso, pelo aquilo que o meu coração acha. A certeza, ela é garantida pelo próprio Deus, que garante, que mostra que Ele realmente está ouvindo. Não depende de mim, não depende de você. De quem deveria depender, já fez. De uma vez por todas. E é no nome dEle que nós oramos. E é no nome dEle. São nesses momentos que nós devemos colocar a nossa fé em Cristo. São nesse momento que Ele restaura a nossa visão, nos fazendo enxergar a verdade verdadeira, a realidade verdadeira diante do Senhor. No versículo 9 e 10, o salmista vai dizer: digo a Deus, minha rocha, por que te ouvidastes de mim? Por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam dizendo, o teu Deus onde está? E agora a racionalidade vai tentar dar a última cartada e vai indagá-lo novamente. Porém agora, além disso, o que vai estar presente na mente do salmista é a zombaria e a blasfêmia dos seus inimigos, né? A pergunta: o teu Deus onde está? E os ossos deles esmigalhados, e os adversários insultando, e ele debaixo dessas cachoeiras. E isso é interessante porque, mais uma vez, ser cristão não é fácil. Não é. C.S. Lewis fala que se você quer uma vida confortável nesta terra, você não deveria escolher o cristianismo. Não deveria. Diante de Cristo, nós precisamos estar dispostos a não somente usufruir das suas bênçãos e da sua salvação, mas também dispostos a sofrer com Ele por Ele.
Mateus 5:11. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Filipenses 1:29. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Sofrer por Cristo, ser difamado por Cristo, ser injuriado por Cristo, ser morto por Cristo, não é somente algo que nós possamos ou não fazer, devemos ou não fazer, mas é um privilégio para nós cristãos. Não é o servo maior que o seu Senhor. Se ele sofreu, nós também sofreremos. E diante desse mundo, que as ideologias estão latentes, o sofrimento precisa ser uma marca também do cristão. É claro que nós não buscamos o sofrimento pelo sofrimento, mas viver piedosamente em Cristo requerirá de nós sofrimento. Se a gente vive uma vida neste mundo sem sofrimento por Cristo, eu acho que o nosso cristianismo está pegando. Tem alguma coisa errada com o nosso cristianismo, porque as mídias sociais estão aí mostrando isso, né? Que não é fácil ser cristão, não é fácil combater ideologias, não é fácil mostrar que casamento é homem com mulher, não é fácil mostrar questões que estão latentes aí que o mundo vai de encontro. Muitos são perseguidos, muitos são colocados na justiça, muitos são aqueles que sofrem pelo nome do Senhor. E se nós tentamos fugir desse sofrimento de forma a mudar aquilo que nós cremos, a questão é que talvez não temos crido da maneira verdadeira. E no versículo 11 é o ultimato da fé. Agora a fé vai dar aquela palavra final, né? Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Diante daquele diálogo não, diante daquela imposição da racionalidade contra a fé, colocando contra a parede, diante desse cheque, né, que é colocado ali a fé, o salmista vai colocar a sua mente em Cristo e vai nos ensinar que diante do sofrimento é possível experimentar o cuidado de Deus e a bênção de não somente crer nele, mas de confiar nele, né? É somente diante de Deus, é somente diante do Deus verdadeiro é que nós podemos ter a plena convicção de que ainda o louvaremos. E diante desse texto, desse salmo, queria fazer 3 aplicações breves, na verdade 2. A primeira é que o salmista estava abatido, né? Mais uma vez, não por causa de circunstâncias terrenas, não por causa de circunstâncias periféricas, não que isso não possa nos abater, sim, pode nos abater, mas o abatimento que ele tem aqui, que ele mostra como se fosse algo condicionado à sua própria vida, que esmigalhava os ossos dele, que ele estava como se estivesse sem fome e raquítico, sem sede, ou seja, desidratado. Isso era por causa da ausência de estado, a privação de estar exilado no contexto de culto ao Senhor. Isso precisa estar bem forte na nossa mente, né? Esse sentimento diante das coisas desse mundo, de que estar ausente do culto público é como se os nossos ossos se enfraquecessem, é como se estivesse experimentando o maior de todos os abismos. Nada pode ser mais problemático e mais complicador do que não estar diante de Deus e sendo alimentado por Ele. Tenho certeza que para um neném não ser alimentado pela sua mãe, não receber o leite da sua mãe, não somente gerará grandes problemas, quanto pode levar até mesmo à morte. Diante de nós, que somos alimentados pelo próprio Deus, não receber o leite de Deus da sua própria mão pode gerar grandes problemas para nós. E o maior dos problemas é a própria morte. Como diz o salmista, um abismo chama outro abismo, uma catadupa chama outra, e nós não conseguiremos chegar ao final dessa caminhada, dessa jornada, como o peregrino narra,
se não for guiado pelo Senhor Jesus. Esse exílio que muitas pessoas têm se colocado diante da pandemia não pode simplesmente nos fazer parar de vivenciar o culto solene. Somos ovelhas e ovelhas são míopes. A tendência de uma ovelha é se desgarrar. Nós precisamos andar não somente juntas, mas também sob a tutela do nosso pastor, do nosso sumo pastor e do nosso pastor que foi confiado, as ovelhas de Cristo foram confiadas a ele. Só assim nós iremos conseguir. Tem até não sei se foi um videozinho que compartilharam no WhatsApp, né? De um pastor tirando uma ovelha de um buraco. Aí ele conseguiu, ela estava numa greta assim, ele conseguiu tirar, disse que ele tirou, ela começou correndo e caiu no abismo. Ou seja, ovelha sem pastor é cair no abismo. A tendência é cair no abismo. Crente sem estar presente no culto público e sem cultuar ao Senhor, seja no seu culto individual, no culto familiar e principalmente no culto público, é estar fadado à morte, aos maiores de todos os abismos. Em segundo lugar, diante da sede que experimentamos, qual tem sido a fonte que tem alimentado essa sede, que tem nutrido essa sede, que tem saciado essa sede? De quais águas nós temos bebido? Como uma corça, temos escolhido as fontes nas montanhas mais altas, nas fontes mais puras, ou apenas temos bebido as águas que têm sido nos oferecido, que de pura mesmo não tem nada? Temos nos enchido do próprio Deus ou de coisas supérfluas que nada satisfaz a nossa alma? De ídolos. E diante desse sofrimento, diante do sofrimento, nós precisamos ainda mais beber da água da vida, que somente Cristo pode dar, e essa água quem bebe jamais terá sede. Jamais. O Senhor é o nosso bem maior. Deus é o nosso bem maior. E se tudo que nós temos é o Senhor, então nós temos tudo. Agora, se nós precisamos de coisas para poder preencher esse vazio que há no nosso coração, então o Senhor realmente não ocupou esse vazio. Porque quando Ele ocupa, nada será mais importante do que Ele mesmo. Matthew Henry diz mais uma vez que almas vivas jamais podem ter seu descanso em algo que não seja o Deus vivo. Fomos feitos para Ele e somente nele encontraremos a razão da nossa vida, a razão da nossa existência, os dilemas mais profundos da nossa alma, somente nele. E por fim, eu disse 2, mas são 3 mesmo. Cristo na cruz sentiu sede e lhe deram vinagre. João 19, 28. E além disso, diante dessa sede, Cristo bebeu o cálice da ira de Deus sem mistura, para que nós pudéssemos beber do seu sangue e tivéssemos vida eterna. É para Ele que nós precisamos olhar em momentos de angústias, em momentos de sombras, em momentos de tristeza, porque somente Cristo, aquele que bebeu a ira amarga de Deus, pode nos saciar verdadeiramente. É somente em Cristo que encontraremos a real necessidade da nossa vida e somente nele seremos saciados verdadeiramente, porque Ele bebeu a ira amarga de Deus, da qual eu e você éramos merecedores. Para que Ele fez isso? Para que nós nos enchêssemos de coisas vãs e fúteis? Não, para que nós verdadeiramente pudéssemos beber do seu sangue e comer do seu corpo. E isso é que nos dá realmente a força suficiente para poder prosseguir. Não podemos olhar o corpo de Cristo e o seu sangue como coisas vãs, como coisas passageiras, mas precisamos olhar como o único alimento que nós necessariamente precisamos e como o único alimento que é capaz de nos nutrir. Bebendo do seu sangue, nós jamais teremos sede novamente. Comendo do seu corpo, nós jamais teremos fome novamente.
mesmo diante de circunstâncias ruins que nos esperam e piores que estão por vir. A tendência não é melhorar. Tenho certeza disso, não é melhorar. Não vai nessa não, que vai melhorar. Que... A tendência é piorar. E nós só estaremos fortalecidos quando olharmos para Cristo, naquela cruz, provando da ira de Deus, tomando toda aquele cálice, sem derramar uma gota. E nós, em contrapartida, agora temos a possibilidade de experimentar do próprio Deus. E não somente essa possibilidade, mas com uma convicção de que Ele morreu em nosso lugar e por isso temos a vida eterna. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, diante da Sua palavra nós nos humilhamos, nós pedimos perdão a Ti, ó Pai, por todas as vezes que procuramos fontes que não a fonte do Senhor, que não a água que vem do Senhor, que não o pão que desceu do céu. E diante disso, ó Pai, queremos colocar a nossa sede em Ti, queremos colocar a nossa vida no Senhor, ó Pai, para que nós sejamos verdadeiramente alimentados por Ti e que tenhamos a plena convicção que mesmo diante de qualquer sofrimento que pode nos sobrevir, nós temos a capacidade em Cristo Jesus de viver uma vida para a Tua honra e para a Tua glória, ó Deus. Tenha misericórdia dos nossos pecados, perdoe as nossas falhas, perdoe as nossas dúvidas, os nossos medos, os nossos anseios, as nossas ansiedades, aquilo que, Senhor Deus, que nos faz querer parar, ó Pai, nossa inconstância. Que o nosso coração possa encontrar, ó Deus, somente em Ti a razão da nossa vida. Segura a nossa mão, ó Deus. Que nós jamais venhamos desistir desta caminhada. E nós cremos nisso. Nós sabemos, ó Deus, que nenhuma das ovelhas que o Senhor confiou ao Teu Filho se perderá. Isso somente por causa dos méritos dele naquela cruz, que comprou-nos com sangue precioso. Faça-nos olhar para o Senhor Jesus, faça-nos olhar para aquela obra que Ele fez, não somente na cruz, mas na Sua vida perfeita, vivendo aquela vida que nós deveríamos ter vivido e não vivemos. Que possamos encontrar prazer em Ti, que possamos encontrar deleite em Ti, que o nosso único bem seja o Senhor, pois aí é que teremos tudo o que necessitamos. Graças Te damos pela nossa igreja do Senhor, que aqui está reunida, que o Senhor tem alimentado pela Sua palavra. Graças Te damos porque nesse púlpito é proferido o Teu Evangelho, é proclamado o Teu Evangelho e o Teu Evangelho somente. Que o Teu Evangelho possa ser o nosso único alimento verdadeiro. Oramos assim, gratos, em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém.